Meu colega de trabalho mentiu o horário da reunião para eu chegar atrasada e ele ficar com o meu cargo. Mas eu sabia que ele não aguentaria uma semana no meu cargo. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. A porta da sala de reuniões estava entreaberta e um silêncio pesado escapava por ela. Um silêncio que gritava mais alto que qualquer discussão. Meu coração batia descompassado, martelando contra minhas costelas enquanto eu empurrava a porta de leve. A cena que encontrei congelou o sangue em minhas veias. A reunião mais importante do semestre, estava terminando. Meu chefe, um homem que raramente demonstrava emoções, tinha o rosto vermelho de fúria. Os outros diretores presentes na mesa olhavam para seus papéis, para o teto, para qualquer lugar que não fosse para mim, parada na entrada como uma intrusa. E então, meus olhos encontraram os dele. Saulo. Ele estava sentado ao lado do meu chefe no lugar que deveria ser meu. Em seu rosto não havia surpresa que eu esperava, mas um brilho sutil de vitória, rapidamente disfarçado por uma máscara de falsa preocupação. Lúcia, a voz do meu chefe cortou o ar como uma faca. Onde você estava? Estávamos esperando por você. Esta apresentação era sua responsabilidade. Minha boca abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Eu olhei para o relógio na parede. 10h30 da manhã. A reunião estava marcada para as 10h30. O que estava acontecendo? A reunião não era às 10h30, gaguejei, sentindo o olhar de todos na sala me perfurando. Meu chefe soltou uma risada amarga, sem humor algum. 10h30? A reunião era às 9, Lúcia. 9 da manhã. Perdemos uma oportunidade de ouro porque a peça principal da nossa equipe simplesmente não apareceu. Saulo se inclinou para a frente com a expressão mais cínica de solidariedade que eu já vi. Chefe, eu juro que tentei avisá-la. Eu liguei diversas vezes para o celular dela esta manhã, mas só caía na caixa postal. Fiquei preocupado que algo tivesse acontecido. Automaticamente, peguei meu celular na bolsa. Minhas mãos tremiam tanto que quase o deixei cair. Abri o registro de chamadas com o coração na garganta, esperando ver uma lista de ligações perdidas dele. Nada. Nenhuma chamada de Saulo. Nenhuma chamada de ninguém da empresa. O último registro era uma ligação da minha mãe na noite anterior. Um frio percorreu minha espinha. Olhei para Saulo novamente e, naquele instante, tudo ficou claro. O sorriso disfarçado, a falsa preocupação, as lembranças insistentes, era tudo um teatro. Ele tinha mentido para mim. Enquanto eu estava ali, paralisada pelo choque da traição, minha mente viajou para trás, para os dias e semanas que levaram a este exato momento. Lembrei de como tudo era antes. Meu nome é Lúcia, tenho 40 anos. Ou pelo menos tinha uma vida que amava até 5 minutos atrás. Eu conquistei com muito suor um cargo de liderança numa grande empresa, um cargo que era minha paixão. Não era apenas pelo status ou pelo poder, mas pelo que me proporcionava. Ele me dava a chance de viajar para lugares que, quando criança, eu só via em filmes. Já tomei café da manhã vendo a neve cair em um país distante e já fechei negócios em cidades cheias de história. Cada viagem era um desafio, mas também uma aventura. E o dinheiro? O dinheiro era consequência do meu esforço. Com o ganho extra excepcional que meu cargo oferecia, eu não comprava luxos para mim. Eu comprava memórias. Comprava passagens de avião para levar meu marido e meus 2 filhos pequenos para conhecerem o mar pela primeira vez. Comprava fins de semana em uma casinha no campo, onde a única preocupação era qual trilha iríamos explorar. Eu colecionava momentos, risadas e fotografias mentais dos olhinhos dos meus filhos brilhando de felicidade. Isso, para mim, era o verdadeiro sucesso. Saulo, meu colega de trabalho, nunca entendeu isso. Ele via apenas a superfície. Lúcia, você tem uma sorte danada, hein? Ele me dizia com frequência, com um tom que misturava admiração e uma ponta de inveja. Viajando o tempo todo, ganhando bem, queria eu ter essa sorte.
Eu sempre sorria e respondia da mesma forma, com paciência. Não é sorte, Saulo. É muito trabalho duro. São noites mal dormidas, muita pressão e uma responsabilidade enorme. Mas eu sabia que minhas palavras entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Para ele, meu sucesso era um presente do universo e não o resultado de anos de dedicação. Quando a notícia sobre essa reunião crucial surgiu, Saulo pareceu mais ansioso do que eu. Era estranho. Ele não costumava se importar tanto com projetos que não liderava diretamente. Lúcia, não se esqueça, hein? Essa reunião pode custar milhares de reais para a empresa, ele me lembrou na segunda-feira. Na quarta, passou pela minha mesa novamente. E aí, tudo pronto para sexta? Não podemos errar. Na quinta, ele me parou no corredor. Sexta, 10h30 da manhã, na sala de reuniões principal. Não vai se atravar, hein? É a sua grande chance de brilhar ainda mais. Essa última frase ecoou na minha cabeça. 10h30 da manhã. Ele disse com todas as letras. Olhando agora, em retrospecto, a insistência dele era suspeita. Parecia menos uma ajuda e mais uma forma de cravar uma informação falsa na minha mente. Mas na correria da semana, eu interpretei aquilo como uma preocupação genuína de um colega. Achei que ele estava apenas nervoso com a pressão que toda a equipe estava sentindo. Que tola eu fui. E ali, parada na porta da sala, com o olhar furioso do meu chefe sobre mim e o sorriso falso de Saulo, eu entendi. Não era preocupação, era um plano cruel e perfeitamente executado para puxar meu tapete e ficar com tudo que eu construí. E a pior parte era que, olhando para a expressão do meu chefe, eu sabia que ele tinha conseguido. Isso é mentira! Minha voz finalmente rasgou o silêncio tenso da sala, mais alta do que eu pretendia. Todos os olhares se voltaram para mim novamente. Saulo me disse que a reunião era às 10h30. Ele repetiu isso para mim ontem. Saulo se levantou, a imagem da falsa ofensa. Ele colocou a mão no peito como um ator em um palco mal iluminado. Lúcia, por que você está dizendo isso? Eu nunca faria uma coisa dessas com você. Somos uma equipe. Chefe, eu não sei o que dizer. Eu só queria ajudar. Ele olhou para mim com olhos que fingiam uma dor profunda, mas que na verdade dançavam de alegria por dentro. Ele era bom. Tinha que admitir, ele era muito bom em seu papel. Meu chefe, no entanto, já tinha seu veredito. Ele não queria a verdade, ele queria um culpado. E a culpada era eu, a mulher que não estava lá quando ele precisava. Chega, Lúcia. Não vou tolerar que você jogue a culpa em um colega que tentou salvar a situação. Saulo esteve aqui desde as 8 da manhã, revisando os pontos da apresentação, tentando cobrir a sua ausência. Ele mostrou comprometimento. Você, por outro lado, mostrou uma falha inaceitável. Cada palavra era um soco no estômago. Eu olhava para o meu chefe, o homem para quem eu tinha gerado lucros enormes, para quem eu sacrifiquei fins de semana e feriados, e não via nenhum traço de reconhecimento, nenhuma sombra de dúvida. Ele acreditou na mentira mais conveniente. A sentença veio logo em seguida, fria e brutal. Saulo, disse o chefe, virando-se para ele com um aceno de cabeça. A partir de hoje, o cargo de Lúcia é seu. Você mostrou iniciativa, e é disso que precisamos na liderança. Parabéns. Saulo mal conseguiu conter o sorriso. Obrigado, chefe. Eu não vou decepcioná-lo. Então, os olhos do meu chefe voltaram para mim, duros como pedra. E Lúcia, você está rebaixada para o cargo de analista sênior. Suas viagens estão canceladas. Seus bônus de liderança suspensos. Considere-se com sorte por ainda ter um emprego nessa empresa depois do prejuízo que você nos causou. Fui dispensada da sala com um gesto de mão, como se espanta uma mosca. Caminhar pelo corredor de volta à minha mesa foi a caminhada mais longa da minha vida. Eu senti os sussurros me seguindo, os olhares de pena e de fofoca dos meus colegas. Vi Saulo passar por mim, caminhando com um passo orgulhoso em direção à minha antiga sala. Minha sala. Aquele espaço que eu decorei com fotos dos meus filhos, com lembranças das minhas viagens, com o troféu de funcionária do ano.
agora era dele. Sentei-me na baia que me designaram, um cubículo apertado e sem janela no meio do escritório. O computador era mais lento, a cadeira era desconfortável. Era um exílio. A raiva borbulhava dentro de mim, uma raiva tão intensa que eu sentia meu corpo tremer. Queria gritar, quebrar alguma coisa, expor Saulo na frente de todos. Mas então, enquanto eu encarava a tela escura do monitor, uma clareza gelada começou a tomar o lugar da fúria. Meu chefe não me deu a chance de me defender. A empresa, a qual eu dediquei anos da minha vida, me descartou na primeira oportunidade, baseada na palavra de um mentiroso. Por que eu estava com raiva? A raiva não mudaria nada. Eles já tinham feito sua escolha. E se eles não davam valor ao meu trabalho e à minha lealdade, então eu também não deveria dar valor a eles. Naquele cubículo apertado, uma nova força nasceu dentro de mim. Não era uma força barulhenta, mas silenciosa e determinada. Eu conhecia o meu talento. Eu sabia o peso e a complexidade do cargo que Saulo acabara de herdar. Ele achava que era só viajar e receber os aplausos. Ele não fazia ideia das planilhas complexas que eu gerenciava até tarde da noite, dos clientes difíceis que eu passava horas acalmando ao telefone, das decisões de alto risco que eu tinha que tomar em questão de minutos. Sentei-me e apenas esperei. Respirei fundo e me acalmei. Eu sabia com uma certeza que me tranquilizava a alma que Saulo não aguentaria uma semana no meu lugar. Ele era bom em política de escritório, em parecer ocupado, mas não em fazer o trabalho de verdade. O trabalho duro. Naquela mesma noite, cheguei em casa e depois de colocar as crianças para dormir, abri meu notebook. Não para chorar ou reclamar com meu marido, que me olhava com uma preocupação imensa. Eu abri meu currículo. Atualizei cada detalhe, cada projeto bem-sucedido, cada meta que superei. Cada palavra que eu digitava era um passo para longe daquela empresa, um passo em direção ao meu futuro. Nos dias que se seguiram, eu me tornei uma atriz tão boa quanto Saulo. Chegava no trabalho, fazia as minhas novas tarefas com uma competência fria e eficiente e ia embora no horário, sem horas extras, sem paixão. Minha energia estava focada em outro lugar. Na hora do almoço, eu não ia para o refeitório, eu ia para o meu carro e fazia ligações para recrutadores. Marquei minha primeira entrevista para a sexta-feira seguinte, pedindo amanhã de folga para uma consulta médica. Vi Saulo passar pela minha mesa várias vezes com uma pilha de papéis na mão e uma expressão cada vez mais confusa. Uma vez ele parou e perguntou, tentando parecer casual: "Lúcia, onde você guardava mesmo o relatório de projeção do cliente X? Não estou achando no sistema." Eu olhei com um sorriso educado. "Está na pasta Y, subpasta Z, no servidor principal." "Mas acho que você precisa de uma autorização de acesso de nível de gerente para ver. Você pode pedir para o TI liberar para você." Vi um flash de pânico em seus olhos antes que ele disfarçasse e saísse apressado. Ele nem sabia os acessos que precisava. Era só o começo. E enquanto ele se afogava em um mar de responsabilidades que não sabia como navegar, eu estava numa sala de reuniões de outra empresa, apresentando minhas ideias, sendo ouvida e pela primeira vez em muito tempo, sendo valorizada. A sensação era libertadora. A semana que se seguiu foi uma das mais estranhas da minha vida profissional. Por fora, eu era a imagem da resignação. Chegava às 9, sentava-me no meu cubículo apertado, realizava as tarefas de analista que me eram passadas e, às 5 da tarde, desligava o computador e ia embora. Eu era educada, profissional e completamente distante. Meus colegas não sabiam como reagir. Alguns me olhavam com pena, outros me evitavam, com medo de que o azar fosse contagioso. Por dentro, no entanto, eu não sentia nada parecido com resignação. Eu sentia uma calma poderosa, uma certeza que me aquecia. Cada dia era uma contagem regressiva. Eu não precisava fazer nada. Não precisava mover uma única peça no tabuleiro. Eu só precisava esperar. A minha antiga posição era uma máquina complexa e delicada, e eu sabia que Saulo não tinha um manual de instruções. E, de fato, as engrenagens já começavam a ranger. Na terça-feira, a chefe do departamento financeiro passou pela minha mesa. Ela olhou para os lados, como se estivesse prestes a contar um segredo de Estado. "Lúcia,
sussurrou ela. O Saulo já me pediu 3 vezes o mesmo relatório de despesas de viagem e cada vez ele esquece uma informação crucial. Tive que refazer tudo de novo. Você nunca esquecia nada. Eu apenas dei um sorriso pequeno e disse: ele é novo no cargo, logo pega o jeito. Na quarta-feira, ouvi uma conversa exaltada vindo do corredor. Era um dos nossos maiores clientes, no viva voz do telefone de outro colega. Ele estava furioso porque Saulo tinha prometido um prazo de entrega que era logisticamente impossível de cumprir. Era um erro de principiante, um erro que eu jamais cometeria, pois conhecia cada detalhe da nossa operação. Eu vi Saulo sair da sua sala, pálido, correndo para tentar apagar o incêndio que ele mesmo havia criado. Ele tentou me procurar. Apareceu na minha mesa no final do dia, com olheiras profundas e o cabelo bagunçado. Lúcia, sei que as coisas estão estranhas entre nós, mas eu preciso de uma ajuda. Você se lembra como se acessa o histórico de negociações com aquele cliente da Europa? O sistema deles é todo codificado. Eu encarei, mantendo uma expressão neutra. Lentamente, Saulo. Lembro vagamente, mas como não tenho mais o nível de acesso de gerente, minhas senhas para esses portais foram revogadas. É protocolo da empresa? Você vai ter que abrir um chamado no TI e pedir para eles recuperarem seu acesso. Pode levar 1 ou 2 dias. A expressão de pânico em seu rosto foi quase cômica. Ele precisava da informação para uma ligação na manhã seguinte. 1 ou 2 dias? Eu não tenho esse tempo, ele disse desesperado. Eu dei de ombros. Sinto muito. Essas são as regras. E voltei a olhar para minha tela, encerrando a conversa. Não era mais meu problema. Cada pequena crise que ele enfrentava era a prova viva do que eu já sabia. Aquele cargo não era sorte, era competência. Uma competência que ele não possuía. Enquanto o caos começava a borbulhar no escritório, minha vida secreta florescia. Minha consulta médica na sexta-feira foi, na verdade, uma entrevista numa empresa concorrente, mas com uma cultura de trabalho muito mais humana, segundo minhas pesquisas. A conversa fluiu de uma maneira que não acontecia há anos. Eles não me viam como uma funcionária rebaixada, mas como a profissional experiente e talentosa, que eu era. Eles ouviram minhas ideias com interesse, fizeram perguntas inteligentes e trataram meu conhecimento com respeito. Saí de lá sentindo um sopro de esperança que há muito não sentia. Na segunda-feira seguinte, recebi um e-mail pedindo uma segunda entrevista. Na terça, outra empresa para a qual eu havia enviado meu currículo sem muita expectativa, me ligou para uma conversa por vídeo. Eu fazia as entrevistas na hora do almoço, dentro do meu carro estacionado a 2 quadras do escritório, com o coração acelerado. Era emocionante e assustador ao mesmo tempo. Eu estava construindo minha ponte de fuga, tábua por tábua, bem debaixo do nariz deles. A raiva que senti naquela sala de reuniões havia se transformado em algo muito mais útil. Foco. A traição de Saulo e a injustiça do meu chefe pararam de doer. Elas se tornaram o combustível que eu precisava para buscar algo melhor. Eu percebi que, de certa forma, eles me fizeram um favor. Me mostraram que eu estava dedicando meu talento e minha lealdade ao lugar errado. No final daquela segunda semana, o resultado que eu esperava começou a se materializar. Recebi um telefonema na quarta-feira à tarde enquanto dirigia para casa. Era da primeira empresa que me entrevistou. Lúcia? Disse a voz da diretora de RH do outro lado da linha. Gostaria de dizer que toda a diretoria ficou extremamente impressionada com você. Nós gostaríamos de lhe fazer uma proposta formal. Meu coração deu um salto. Parei o carro no acostamento, incapaz de continuar dirigindo. Sério? Foi tudo o que consegui dizer. Sim, estamos enviando o e-mail com todos os detalhes agora mesmo, mas posso adiantar que é para o cargo de diretora de operações, com um salário e um pacote de benefícios que, acredito, você achará muito atraente. Quando desliguei o telefone, uma única lágrima escorreu pelo meu rosto. Não era uma lágrima de tristeza ou de raiva, era de alívio, de vitória. Eu olhei pelo para-brisa e vi, ao longe, o prédio de vidro espelhado onde eu havia trabalhado por tantos anos. O lugar que tinha sido meu mundo e que, por uma semana,
pareceu uma prisão. Agora, parecia apenas um prédio, um capítulo da minha vida que estava prestes a se encerrar. Eu tinha meu final feliz nas mãos, e ele não dependia da queda de ninguém, apenas da minha própria força para me reerguer. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. O sol ainda não tinha nascido, mas eu me sentia mais desperta e energizada do que em anos. Sentei-me na mesa da cozinha com uma xícara de café, o e-mail com a proposta de emprego aberto na tela do notebook. Era real. Um salário 2 vezes maior, o mesmo tipo de viagem que eu amava, um cargo de diretoria e, o mais importante, uma empresa que me queria pelo meu talento. Com uma calma que me surpreendeu, abri um documento em branco e escrevi minha carta de demissão. Foi a carta mais curta e profissional que eu já redigi. Apenas 2 linhas informando meu desligamento imediato, sem justificativas, sem acusações, sem emoção. A indiferença era a minha resposta final. Imprimi, assinei e coloquei em um envelope. Quando cheguei na empresa, 1 hora depois, a atmosfera no escritório era elétrica, mas não de um jeito bom. Parecia uma sala de emergência de hospital em noite de acidente grave. Pessoas corriam de um lado para o outro, telefones tocavam sem parar e ouvi vozes alteradas vindo da nossa ala. Meu coração não acelerou de ansiedade, mas de uma curiosidade fria. O castelo estava ruindo. Ao me aproximar do meu antigo setor, a cena era de puro caos. Meu chefe estava em sua sala, com a porta de vidro aberta, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado, o rosto vermelho e o telefone prensado na orelha. E no centro de tudo estava Saulo. Ele estava sentado na minha antiga cadeira, mas parecia minúsculo nela. Estava pálido, suando, cercado de pilhas de papel impresso. 2 pessoas do financeiro estavam de pé ao lado dele, gesticulando com raiva para uma planilha na tela. A grande planilha de projeção anual, minha obra-prima de cálculos complexos, que em mãos erradas era uma bomba-relógio. E a bomba, pelo visto, tinha acabado de explodir. Foi Saulo que me viu primeiro. Seus olhos se arregalaram e por um instante vi um alívio desesperado no seu rosto, como um náufrago que avista um barco. Ele se levantou e veio correndo na minha direção, atropelando as palavras. "Lúcia, graças a Deus, você precisa me ajudar", ele implorou, a voz trêmula. "A planilha de projeção, eu acho que eu usei o modelo antigo. Os cálculos estão todos errados. Tá mostrando um prejuízo milionário. O chefe vai me acabar. Por favor, Lúcia, só você entende a lógica daquela planilha. Me ajuda a consertar, por favor." Eu olhei para ele, para o homem que roubou meu cargo, que tentou destruir minha carreira. Olhei para o seu desespero, para o seu pânico, e uma risada curta e genuína escapou dos meus lábios. Não foi uma risada de maldade, mas de pura ironia. A ironia de ele vir pedir ajuda justamente a mim. "Ajudar você, Saulo?" Eu disse com a voz perfeitamente calma. "Essa não é mais a minha função." Meu chefe ouviu. Ele encerrou a ligação no meio de uma frase e marchou em nossa direção, o rosto uma máscara de fúria e pânico. "Lúcia, o que está acontecendo aqui? Não é hora para conversa. Quero você na sua sala agora mesmo. Conserte essa bagunça que seu substituto criou." Ele fez um gesto amplo, como se pudesse apagar a última semana com a mão. "Esqueça o que aconteceu. Foi um erro, uma decisão precipitada. O cargo é seu novamente. Agora vá." Eu encarei. O homem que não me deu o benefício da dúvida, que me humilhou na frente de todos. Mantive o contato visual, sentindo um poder que ele nunca mais teria sobre mim. "Não", eu disse, com a mesma calma. "Essa também não é mais a minha função." Puxei o envelope da minha bolsa e o estendi para ele. "E aquela não é mais a minha sala. Eu vim apenas entregar isso. Estou me demitindo." A fúria no rosto do meu chefe se desfez como açúcar na água, sendo substituída por um choque puro. "Se demitindo? Não, você não pode fazer isso, não agora!" Sua voz mudou de autoritária para suplicante. "Lúcia, por favor, vamos conversar. Eu sei que errei. A gente resolve isso. Eu te dou um aumento, o que você quiser, mas você precisa resolver isso." Era o momento que eu, inconscientemente, estava esperando. O momento em que meu valor não era mais uma opinião, mas um fato inegável.
Eu agradeço a oferta, respondi, e pela primeira vez um sorriso de verdade tocou meus lábios. Mas a nova empresa para onde estou indo já me ofereceu um salário 2 vezes maior do que o que eu ganhava aqui, com as mesmas vantagens de viagem e um cargo de diretoria. Minha nova equipe está me esperando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu chefe e Saulo ficaram parados, boquiabertos, como estátuas de sal. A informação os atingiu com a força de um trem. Naquele momento eles entenderam que haviam perdido. Não era apenas uma funcionária. Era a estabilidade, a competência, a tranquilidade que minha presença proporcionava. Eu não disse mais nada. Apenas me virei, caminhei até o meu pequeno cubículo, peguei minha caneca e a única foto da minha família que estava ali. Com a minha caixa de papelão minúscula nas mãos, caminhei em direção à saída, passando pelo centro do caos. Ninguém ousou dizer uma palavra. Ao chegar na porta de vidro, não resisti. Olhei para trás e vi a cena. Meu ex-chefe olhando para a carta de demissão como se fosse uma sentença de morte. E Saulo afundando em sua cadeira, completamente derrotado. Um sorriso largo e genuíno se espalhou pelo meu rosto. Eu não sentia ódio nem amargura. Eu sentia paz. Eu saí daquele prédio e caminhei para o sol da manhã, deixando para trás o caos que eles mesmos criaram. Minha superação não foi sobre destruí-los, foi sobre construir um futuro brilhante para mim, sobre as ruínas da falta de lealdade deles. E essa era a melhor sensação do mundo.